Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje inauguro aqui uma playlist, essa playlist que vocês estão assistindo, sobre experiências de quase morte, um assunto fascinante do qual eu gosto muito e creio que é uma alternativa de estudo muito boa para a gente conseguir trazer comprovações para aquilo que a gente chama de morte. O que existe na vida após a morte? Muitas pessoas dizem: a gente não tem como saber porque nunca ninguém voltou para contar. Do engano. É justamente isso que as experiências de quase morte são. Pessoas que voltaram para contar. E não foi uma, duas ou três, são milhares de pessoas que passaram por essa experiência e retornaram para nos contar o que aconteceu. As experiências de quase morte são milenares, não é algo que está acontecendo agora, não é uma modinha ou algo do tipo. Não, são experiências que já vêm acontecendo há muito e muito tempo. Por exemplo, nós temos documentada uma das mais antigas experiências de quase morte, que está lá no livro 10 de A República de Platão, quando Platão conta a história de um soldado chamado um soldado armênio, que passou, durante a guerra, passou ali por uma experiência de quase morte. Ele foi dado como morto. Passou-se 10 dias, quando estavam para cremar seu corpo, ele retorna e começa a contar uma história lá de como era o plano espiritual. Muito interessante. Eu até tenho um vídeo no canal sobre isso. Tem também uma segunda experiência narrada por Plutarco, se eu não me engano. Depois eu vou trazer para vocês essa experiência com mais calma, mas que também é antiga, lá da Grécia, e que conta também uma experiência de quase morte. De lá para cá, muitas experiências foram narradas, e ali pelo ano de 1970, mais ou menos, é que essas experiências começaram, então, a ser estudadas, tá? Temos um autor muito conhecido chamado Raimund Mutz, que foi um médico que se interessou pela temática e começou a pesquisar. Ele ouviu a história de uma pessoa que teve esse tipo de experiência, ele começou a pesquisar o assunto, ele era estudante de filosofia, ele viu que com a filosofia ele não ia conseguir as respostas que ele queria, então ele migrou para a medicina, e aí ele foi em busca de tentar entender o que era. E ele acabou então escrevendo um livro, depois que ele se formou, ele acabou escrevendo um livro em 1975 chamado Life After Life, Vida Após a Vida. Um livro que se tornou um best-seller e fez com que muitos começassem a ter a coragem de narrar as suas histórias, porque até então essas histórias eram relegadas aí à imaginação, a ilusões por causa das medicações, enfim, né? Se começou a se falar mais do assunto, coisa que então até então não era feito, né? As pessoas tinham medo de falar sobre isso, apesar de se ter muitas experiências. Essas experiências, elas parece que aumentaram muito, né? Na verdade, o que acontece é que, devido aos processos de ressuscitação que nós temos hoje em dia, muito mais pessoas conseguiram fazer essa volta e trazer esse tipo de informação. Obviamente que há 100, 200 anos atrás, quando uma pessoa tinha um infarto, não se tinha o que fazer, a pessoa morria e pronto. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem subterfúgios para fazer com que essa pessoa retorne, volte a ter seus batimentos cardíacos. Choques, massagem cardíaca, enfim, injeção de adrenalina, enfim, maneiras de fazer essa pessoa retornar à vida, né? Retornar aos seus batimentos cardíacos. E assim a pessoa traz
incríveis histórias do outro lado. Obviamente que não são todas as pessoas, tem uma porcentagem de pessoas que traz essas histórias, mas a grande maioria não traz essas histórias. O porquê disso ainda está sendo investigado. Mas o que interessa mesmo para nós aqui é pegar essas histórias que estão aí circulando e analisar elas, trazer essas histórias para vocês. O meu objetivo com esses vídeos aqui é justamente fazer traduções de sites especializados, como o site, deixa eu ver o nome dele aqui bem certinho, é o site da IANDS, International Association for Near Death Experience, que tem vários e vários relatos que são enviados lá para eles, e eu vou traduzir para vocês, vou trazer alguns desses relatos também que eu leio em livros, que eu gosto muito de ler sobre o assunto, vou trazer para vocês, como o relato de Eben Alexander III, que é um médico neurologista muito famoso, que era um ateu e acabou tendo uma experiência de quase morte e mudou completamente sua concepção de vida. Vou trazer para vocês esses relatos, tá? Antes de continuarmos, é preciso, claro, nós definirmos do que nós estamos falando, né? Sempre quando a gente faz a filosofia, a gente busca primeiro entender aquilo que a gente está falando para depois se discutir sobre o assunto, né? E quando a gente fala de experiências de quase morte, EQM, ou no inglês NDE, Near Death Experience, são experiências ocorridas após um fato que leva a pessoa, então, à morte, né? Então a pessoa vai até o limiar da morte. E depois ela é trazida de volta através de processos de ressuscitação, etc. E narra, então, um fato que ocorreu lá no outro lado. Existem várias características para essas experiências, tá? Embora a gente tenha aí, sei lá, milhares de experiências narradas hoje em dia, ela é uma experiência que ela ocorre por cerca aí de 14% dos pacientes e 51% mais ou menos foi o que eu peguei de dados, né, para aquelas pessoas que realmente estavam com um risco muito grande de morte. Então é uma porcentagem bem grande aí para aquelas pessoas que estavam com um risco maior de morte, né. Então, basicamente, né, a gente diz que a experiência de quase morte, como o nome diz, é uma experiência que a pessoa passa, que ela chega naquele limiar da morte, ela tem uma parada cardíaca, muitas vezes até uma parada dos seus ciclos, dos seus pensamentos, né? Mas aí ela é trazida de volta e retorna à vida. Bom, quais são as características que a gente pode citar das experiências de quase morte? A primeira delas é aquela sensação de paz e bem-estar, né? Quando a pessoa tem uma experiência de quase morte, é muito natural que a pessoa sinta uma grande paz interior, como se estivesse retornando para casa, né? Aquele bem-estar. E muitas vezes a pessoa não quer nem retornar, né? Aliás, não é incomum a gente ouvir os relatos das pessoas que dizem que não queriam retornar. Chegam a ficar bravas quando elas retornam para o corpo, porque ali elas vão sentir angústia, dor, etc. Então é normal que essas pessoas não queiram nem retornar. Então essa sensação de paz e bem-estar é algo bem característico dessas experiências de quase morte, tá? Outra característica bem comum que se tem nessas experiências são as experiências fora do corpo, tá? Não é toda experiência de quase morte que se tem a sensação de uma saída do corpo físico, tá? Mas muitas delas narram, uma porcentagem bem grande, narra esse desprendimento do corpo físico e muitas vezes esse olhar de uma perspectiva
externa, de fora do corpo, né, para o corpo ali deitado na cama, sendo às vezes operado, às vezes sendo, né, tratado, etc. Né? Então é muito comum nessas experiências a pessoa sobrevoar o seu corpo e observar tudo o que está acontecendo, inclusive conversas que estão tendo ali naquele momento, né, o que os médicos e enfermeiros estão dizendo. E às vezes até a pessoa se deslocar para outros locais, encontrar com entes queridos, etc. Tá? Também muito característico é o tal do túnel, né? Aquele movimento que se passa através de um túnel, aonde do outro lado você encontrará então um local aonde a pessoa vai se encontrar com entes queridos, etc. Né? Essa questão do túnel, se tem muitas tentativas de explicações científicas para elas, mas é uma característica bem comum das experiências fora do corpo, aliás, as experiências de quase morte. Outra característica bem comum são o encontro com seres espirituais, sejam eles seres de elevação maior, né? Alguns chamam de anjos, alguns dizem que vem Jesus, outros vêm, sei lá, né, deidades da sua crença, né? Outros falam também dos espíritos de amigos e entes queridos que já partiram e que os recebem do outro lado. Isso é bastante comum também em grande parte das experiências de quase morte. Inclusive, até é bem interessante, tem experiências que narram encontro com pessoas das quais eles não conheciam, não sabiam o que era, e depois vieram a saber por parentes que era um tataravô, sei lá, um bisavô, há muito tempo falecido, que eles não tiveram contato e não conheciam. Tá? E também nós temos como uma outra característica a famosa revisão da vida, né? Onde a pessoa rapidamente ela tem toda uma revisão dos fatos que aconteceram na sua vida, e é uma revisão às vezes bastante imparcial, vamos dizer assim, sem ser um julgamento, né? A pessoa que passa por essa revisão, ela não se sente sendo julgada por alguém, por algo, né? Mas é como que a pessoa vai vendo tudo que ela fez na vida, os erros e acertos, e ela vai sentindo ali, na sua própria consciência, aquilo que ela poderia ter feito diferente, aquilo que poderia ter mudado, enfim. O julgamento é muito mais consciencial, próprio da pessoa. Não existe ninguém te julgando, te dizendo o que é certo, o que é errado, tá? Então essa revisão de vida, ela acontece, tá? É muito comum. Também se fala de uma presença de uma luz brilhante, né? Sempre se fala muito dessa questão de que se viu uma luz muito clara, uma luz muito brilhante, que traz uma sensação muito boa, amorosa, enfim, né? São características bem comuns também, essa questão da luz, tá? Outra característica, o sentimento de unidade, de interconexão com tudo, né? Então a gente, naquele momento que a pessoa está tendo a experiência de quase morte, ela se sente muito ligada a tudo, né? Ela não se sente mais como um ser à parte apenas, tá? Outra característica é a questão da escolha de retornar ao corpo. A gente vê que muitos relatos falam que é dado aquela escolha para a pessoa. Você vai retornar ao corpo ou você vai ficar deste lado, né? Muitos dizem, né, você ainda tem muito o que fazer, o que cumprir, etc. E aí a pessoa retorna, né? Mas é muito comum ser dada aquela escolha entre a pessoa retornar ou não, né? Obviamente que a pessoa que contou, ela retornou, né? A escolha dela foi o retorno. Mas muitas das pessoas também narram que queriam ter ficado e acabaram tendo que voltar, né? Porque ainda era necessário que ela voltasse para o corpo e tivesse um objetivo aqui nessa terra que ela tenha que cumprir, né? E por fim, uma última característica que eu quero deixar aqui para vocês é aquela questão da dificuldade que se tem para se colocar em palavras aquilo que se vivencia.
A gente sabe que as palavras elas são insuficientes para narrar aquilo que a gente vivencia. Quando a gente experimenta algo como uma experiência fora do corpo, uma experiência de quase morte, é bem difícil de trazer para palavras, porque envolve sentimentos, envolve uma conexão, envolve algo muito mais profundo, onde a gente sente o que está acontecendo e faltam palavras para dizer exatamente tudo aquilo que a gente presencia nessas experiências, tá? Então, é muito comum que as pessoas tentem achar analogias para poder explicar a sua experiência, tá? Bom, eu botei aí, são 10 características que eu trouxe para vocês, né? São algumas características bem interessantes sobre essas questões aí das experiências de quase morte, tá? E eu espero que o que eu falei até agora traga para vocês bastante curiosidade sobre o tema, porque eu quero trazer experiências muito interessantes, das quais a gente acaba lendo aqui e ali, encontra, e às vezes fica naqueles estudos nossos, guardada ali aquela experiência que a gente poderia trazer para engrandecer o estudo de todos vocês. Então, pessoal, peço já de antemão que fiquem atentos aí, que logo estarei postando mais vídeos sobre a temática com relatos, experiências de pessoas que passaram por esse tipo de situação. E também gostaria de pedir para vocês que, se vocês conhecem alguém ou se vocês mesmos já passaram por alguma experiência de quase morte e tiverem interesse em narrar essas experiências, eu abro aqui esse espaço para vocês, me proponho a fazer uma entrevista com vocês e aí nós podemos publicar essas experiências também, porque isso irá engrandecer tanto o meu conhecimento como as pessoas que estarão assistindo a este canal. Um grande abraço, paz profunda e vamos lá, até o próximo vídeo, fiquem atentos.